Para os antigos mitologistas gregos, sexualidade, amor e sexo estavam intimamente ligados à criação da terra, do céu e do submundo. O mito grego era uma teogonia de incesto, assassinato, poligamia e casamento misto em que erotismo e fertilidade eram elementares. Eles estavam lá desde o início, demonstrando o papel reprodutivo essencial da mulher em proteger o cosmos, entender a raça humana e garantir a fecundidade da natureza. A mitologia grega é carregada de teor sexual. A sexualidade de deuses e heróis antigos é frequentemente tema de muitas das histórias narradas nos mitos da Grécia. Em alguns momentos, ela pode ser tratada de maneira quase progressista quando, por exemplo, a masturbação é vista como natural, mas também pode ser conflituosa, com as relações sexuais forçadas cometidas por Zeus, o maior dos deuses. Zeus, o deus principal, não perdeu tempo em afirmar seu domínio sobre outros deuses, seja homens ou mulheres. Sua atitude em relação à sexualidade feminina, manifestada em relações forçadas e sedução, estabeleceu um precedente para séculos de dominação masculina mortal e, em contrapartida, subserviência feminina. Um exemplo é quando Zeus se disfarçou de cisne para ter uma relação forçada com Leda, filha do rei Etólio Testio. E teve uma vez que ele se disfarçou de chuva para ter uma relação forçada com a princesa de Argos. E quando falamos nesse vídeo relações forçadas, estamos substituindo outro termo mais comum e mais correto. Só que se falarmos nesse vídeo, o YouTube vai cortar nossa monetização e aí eu peço a compreensão de vocês. Por outro lado, a descrição de Hera, esposa de Zeus e rainha dos deuses gregos antigos, é feita como uma mulher enganosa, abrindo as portas para séculos de insegurança masculina em relação às mulheres e misoginia. A partir dessas narrativas, é possível dizer que muito do pensamento sexista da sociedade daquele período ficava explícito na forma com que Zeus afirmava domínio sobre mulheres, e em poucas vezes fazendo com os homens. Ainda na mitologia grega, a figura do sátiro também carrega um enorme teor sexual. Um sátiro era um verdadeiro fanfarrão, com a paixão insaciável por dança, mulheres e vinho. Normalmente representados com um membro sexual ereto, o metade humano, metade bode era visto como um grande masturbador. Acreditava-se ainda que eles estavam mais propensos a cometerem relações forçadas, sodomias e necrofilias. Além de inspirar algumas representações maravilhosas em cerâmica, os sátiros nos deixaram a palavra satiríase, que significa hipersexualidade. A satiríase é uma classificação para os homens, já para as mulheres o termo correto é ninfomaníaca. E em 1951, esse termo era listado como um desvio sexual. A palavra satiríase aparece com frequência nas obras de autores médicos do Império Romano, que descrevem uma condição sem dúvida prevalente por séculos antes. Na Grécia Antiga, a masturbação era tratada com normalidade, sendo considerada natural entre todas as pessoas. Eles acreditavam ainda que ela poderia ser um substituto ao sexo entre duas pessoas, considerada assim uma válvula de segurança contra a frustração sexual. No entanto, essa prática pode muito bem ter sido considerada, pelo menos publicamente, como sendo o domínio de escravos, lunáticos e outras pessoas consideradas inferiores na hierarquia social. A opinião da elite teria sido considerada a prática, literalmente, uma perda de tempo e sêmen, uma vez que uma das principais responsabilidades culturais do homem grego era promover a linha familiar e estender o oikos, ou seja, o lar. O extravagante filósofo Diógenes o Cínico costumava se masturbar em público e defendia suas ações dizendo: "Se ao menos fosse tão fácil banir a fome esfregando minha barriga." Curiosamente, Diógenes atraiu censura não apenas por se masturbar em público, mas também por comer na ágora, indicando talvez que se masturbar em lugar público não fosse considerado um crime mais sério do que comer em um lugar público. A homossexualidade também era um fator comum à sociedade grega. Existiam lendas sobre a origem da sexualidade, especificamente no que diz respeito à relação entre homens adultos e jovens. Acreditava-se que Orfeu, poeta e músico da mitologia grega, apaixonou-se por um adolescente depois da morte de sua mulher. Esse tipo de relacionamento,
entre um homem adulto e um jovem levava o nome de pederastia. Pelos olhos da nossa sociedade, também poderia ser classificada como pedofilia, visto a diferença de idade entre os dois, mas isso envolve anacronismo e é uma conversa muito longa. Então, o termo correto para os gregos antigos é pederastia. A pederastia na Grécia provavelmente se originou com os cretenses. Em um dos rituais praticados pelos cretenses, um homem da aristocracia da região realizaria um sequestro ritualístico. Com o consentimento do pai do garoto, ele seria levado para o deserto, onde passaria muito tempo com seu filetor, aprendendo a caçar, entre outras habilidades, e também realizando festas com outros amigos do aristocrata. Então fica subentendido que o sexo entre os dois fazia parte do ritual. A prostituição era comum na Ática, a região de Atenas, e foi o reformador Solon que teria criado os primeiros bordéis públicos. A ideia era clara: sexo não deveria faltar a ninguém. Os maiores povoados tinham bordel masculino e feminino, e programas para diferentes bolsos. O sexo com escravos custava 1 esmola. Havia também as prostitutas independentes, que cobravam bem mais caro. Geralmente, eram mulheres livres que vendiam seus serviços em meio expediente, e também trabalhavam como flautistas de jantares nada recatados. A bem conhecida e famosa surubona. O serviço premium ficava a cargo das hetairai, prostitutas com elevado nível de educação que recebiam 10.000 dracmas, a moeda de Atenas. E isso por apenas uma noite caliente. Para se ter uma ideia, um trabalhador braçal ganhava 1 dracma por um dia de trabalho. Nossa evidência mais antiga para a sexualidade grega vem com os minoicos, entre o século IV e II a.C. As mulheres nessa época estavam apenas parcialmente vestidas. As principais peças de roupa eram mangas curtas com saias com babados em camadas. Estes foram abertos até o umbigo, deixando os seios expostos. As mulheres também usavam corpetes sem alças, as primeiras roupas justas conhecidas na história. As mulheres eram tipicamente retratadas como tendo uma cintura fina, seios fartos, cabelos longos e quadris cheios. O formato do corpo descrito ressurgiu em meados do final dos anos 1800, quando as mulheres se ataram em espartilhos justos para fazer suas cinturas pequenas e usavam argolas sob as saias para exagerar as proporções da parte inferior do corpo. Quanto ao matrimônio, a mulher grega tinha suas desvantagens. Assim como hoje, a união na Atenas do século V a.C. era regulamentada por um contrato, que ficava depositado nas mãos de uma terceira pessoa. Em caso de infertilidade ou adultério da mulher, o divórcio era autorizado. A cerimônia ocorria na casa dos pais da noiva, e era o pai que entregava a filha ao marido. Nas núpcias, eles iam para a cama entoando o hino nupcial. No dia seguinte, ocorria mais uma etapa da celebração. A noiva entregava seu véu à deusa Hera, a protetora do matrimônio, e recebia presentes de amigos e parentes. Casar e ter filhos era dever cívico e religioso em toda a Grécia. O espartano, por exemplo, era obrigado a casar antes dos 30 anos, e só era respeitado depois de ter filhos. Quando estes nasciam, cabia ao pai decidir se aceitava as crias ou não. Geralmente, recém-nascidos frágeis eram mortos. Durante toda a vida, as mulheres ficavam sob a tutoria de alguém, do pai, do marido ou do filho, caso tornassem viúvas. Se uma mulher traísse o marido, ele estava autorizado a matá-la em público. Por outro lado, os homens podiam ter amantes, e de ambos os sexos e sem nenhum constrangimento. Relações homoafetivas eram comuns entre homens na Grécia Antiga. Os gregos eram conhecidos por nutrir amizades coloridas, mas o casamento entre 2 homens adultos era considerado estranho. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!